Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sem enrolação. É o seguinte, fica uma briga nesse mercado de fundos imobiliários e toda hora acontece, tá? Eu acho melhor fundo de tijolo, eu acho melhor fundo de papel, eu só investo tijolo, eu só investo papel. Cara, eu prefiro tijolo, mas também invisto em fundos de recebíveis. Então, você pode ter a sua preferência, mas os dois mercados são mercados bacanas. Por que eu prefiro tijolo? Acho mais fácil de analisar, menos arriscado, óbvio que dependendo do fundo. Tem fundo que já deu problema também. Só que eu acho menos arriscado e mais fácil tijolo do que papel. Porém, não deixo de investir em papel. Por que eu tô falando isso? Que saiu uma matéria aqui da XP indicando alguns FIIs para 2024. Tem tijolo, tem papel. Mas no final desse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês como nós ainda temos muitas oportunidades para 2024. Então a XP indica 4 aqui. Eu não vou indicar nada, mas vou mostrar em todos os setores a quantidade de oportunidades que nós temos. É muita oportunidade para pouco dinheiro. Então esse vídeo está sensacional, fique até o final, mas antes de começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho, e me diga já nos comentários aí, você prefere fundo de tijolo ou fundo de papel? Me diga aí nos comentários, são duas opções só, não me venha escrever uma porrada de coisa não. É simples, prefere tijolo ou papel? Lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify, tá muito bacana. Então essa aqui foi a matéria, com aposta em tijolo, veja os fundos imobiliários favoritos da XP, e aí ela lista 4, 2 de tijolo e 2 de papel, tá? Eu vou falar sobre os 4, mas no final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais. Então, eu acho que eles escolheram aqui esses fundos porque os shoppings devem manter o ritmo de crescimento das receitas, como desenrola Brasil, queda da inflação, queda dos juros. A área de logística deve ter uma queda na vacância aí, ou pelo menos a manutenção dos níveis mais baixos. Tem reajuste dos aluguéis. E no papel, os títulos são atrelados muitos ao IPCA, e a inflação deve ficar ali em 3 e pouco, 4, então IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, não é um mau negócio. Então a gente tem um horizonte bacana para os fundos que a XP está indicando aqui. Lembrando que o IFIX está num bom momento, na minha opinião, eu gosto, sou suspeito, já mostrei para vocês várias vezes aqui o crescimento do mercado de fundos imobiliários, quase 2,5 milhões de investidores, mercado muito bonito, muito bacana. Ah, Charlão, não sei investir ainda em FIIs. Não tem problema, entra lá na minha comunidade que a gente tem um curso lá dentro com o beabá. Desde o básico até os primeiros passos que você tem que fazer. Então assim, se você acompanha meu canal, tem medo de investir ou começou a investir errado, entra lá na minha comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo, aí você vai aprender a investir. Então vamos lá falar dos 4 fundos que a XP está indicando. Começar pelo XP-ML11 da XP, é um fundo de shopping, está no top 10 de FIIs mais negociados, realizou novas aquisições recentemente, tem uma vacância pequena. Normalmente os fundos de shopping têm uma vacância pequena, não tá caro ainda, vai ficar, pode anotar aí, preço sobre valor patrimonial próximo de 1. Então, conforme eu disse, olha, ele está na lista dos 10 FIIs mais negociados. Isso aqui é muito bacana, você consegue entrar e sair com facilidade, o fundo tem liquidez. Olha o portfólio aqui, ó, são vários shoppings, são muitos shoppings, e isso é um negócio bacana. Por quê? Porque você tem uma diversificação. Então, porra, quero investir em mais de 30 shoppings, 40 shoppings. Você com HGBS, VISC e XPML, porra, tu é o rei do varejo. É um negócio interessante. Poucos FIIs, muitas operações diferentes, tá? É majoritariamente investidor mesmo de imóveis, vocês estão vendo aqui. Ele não está investindo por aí em outras coisas. Pagou um dividendo recorde, mas aí a gente tem que tomar cuidado, que às vezes você acaba fazendo uma cagada quando olha um dividendo grande, mas no último mês pagou 0,80. Então a gente percebe aqui que ele veio pagando um pouquinho menos e agora pagou mais. No final do ano os fundos acabam pagando mais, mas vamos lá. Um fundo de shopping diversificado, bacana, que está pagando 0,80 e está no preço justo dele. Tá? Eu ainda acho que muitos desses fundos aqui vão sofrer uma alteração para cima
quando os imóveis forem reavaliados ano que vem, ao longo dos próximos anos, tá? Então, olha, não é uma recomendação, mas eu gostei desse fundo aqui, tá no radar. Depois nós temos o LVBI11, recentemente até saiu muita notícia dele, é um fundo logístico, portfólio bem distribuído, eu vou mostrar para vocês, uma vacância baixa e também tá ali no preço justo dele, ainda não tá caro, pessoal. É um fundo com volume diário muito bom, ou seja, tem uma liquidez, eu vou bater muito nessa tecla de liquidez com vocês o tempo inteiro. A gestão do fundo vem trabalhando, fazendo emissões, fazendo aquisições. Então, vocês estão vendo aqui, ó, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, sempre fazendo alguma movimentação de compra. Um outro ponto positivo. Olha quantos ativos o fundo tem na carteira. E um dos ativos tem 29% da receita. Depois a gente não tem nada maior aqui, ó, 29, depois 6, 8, 8. Por que eu marquei isso em vermelho? Porque é importantíssimo. Eu quero fundos que não tenham só 2 ou 3 imóveis, apesar de que tem fundos bons com 2 ou 3 imóveis, mas qual o problema? Dá uma confusão num imóvel, você já se ferra. Então aqui, a maior concentração é 29%, depois tudo diluído. Quer dizer, o fundo não tem um risco muito grande em um ativo. Quais são os ativos? Esse daqui, ó, são galpões logísticos. Aí tem no Paraná, São Paulo, Minas. Vocês estão vendo aqui o mapa? Todas as informações vocês conseguem no próprio relatório do fundo. Quem são os inquilinos? Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, IBL, Americanas. Americanas é um problema, mas não é um inquilino gigantesco. Então, vocês estão vendo aqui que tem bons inquilinos. Quanto está pagando? Quase 0,80, 0,79. No último ano pagou um pouquinho mais de 8%. Mas vamos lá. 0,80 ao mês, sem impostos ainda, e a Selic está caindo. Os fundos estão num preço justo. Vocês vão ver esses fundos aqui quando fechar lá a curva da Selic, a Selic tiver 8 ou 9. Os fundos vão estar pagando 0,40, 0,50 e a gente vai lembrar dessa época do 0,80. Pode guardar esse recorte aqui. Depois nós temos os dois fundos de papel, antes de eu falar do mercado em geral. KNCR11, que até está na carteira do canal, é um fundo de recebíveis, eu gosto, vou explicar o porquê. Portfólio composto por ativos residenciais, escritórios, galpões, ativos logísticos, shoppings. Está no preço justo dele, 1,02. É um fundo muito grande, quase 6 bi de patrimônio, quase 300 mil cotistas. Um fundo muito, muito, muito líquido. Isso aqui que eu gosto nele, ó. Ele é atrelado, o indexador dele é o CDI. Quase 98% dos títulos do fundo são atrelados ao CDI. Então, como eu sei que a Selic vai ficar alta pelo menos mais 1 ano e meio, 2, na faixa de 8, 9, 9,5, e ele paga CDI mais alguma coisa, eu sei que é um fundo que vai estar me pagando ali um valor interessante. O ideal é que você faça um mix. Tenha fundos com indexador no IPCA e tenha fundos com indexador no CDI. Esse é o fundo que eu tenho com indexador no CDI, um fundo muito grande, líquido e tal. Não é nenhuma recomendação, mas eu gosto. E depois a gente vai olhar quanto ele está me pagando nesses últimos 1, 2 anos. Foi um caminhão de dinheiro. Então, um negócio interessante, tá? E para fechar, a rentabilidade, quanto o fundo pagou, quase 1% no último mês e quase 14% nos últimos 12 meses. Eu tenho a impressão de que quem está uns 2 anos com esse fundo pegou já uns 25%. Depois eu vou olhar na minha carteira quanto ele pagou, quando eu fizer o vídeo da carteira, mas pegou uma bolada já desse fundo aqui. Lembrando que a Selic vai cair, a inflação está caindo, os fundos de papel vão pagar menos. Esquece essa mamatinha aí de 1% ao mês, 1,20, 1,30, isso vai acabar, tá? E o último fundo da lista da XP, MCCI11, também é um fundo de recebíveis imobiliários, 1,5 bi de patrimônio, tá ali no preço justinho dele. Então a gente está vendo, é um fundo de recebíveis, 85% em recebíveis. Esse aqui, diferentemente do KNCR, esse aqui tem 92% do portfólio atrelado ao IPCA, ativos comerciais, ativos logísticos. E eu botei a setinha aqui também, ó, 73% dos ativos estão em São Paulo. Isso é muito comum nesses fundos, fora que a carteira dele também em outros fundos imobiliários
ele tem 11% em outros fundos que estão aqui. Algum dos ativos, você tem aqui alguns ativos que estão dentro desse fundo. E olha a taxa, IPCA mais 6, IPCA mais 7,04, IPCA mais 7 e a rentabilidade também parecida com o KNCR11. Esse pagou 0,97 no último mês e 12,23 no último ano. Cara, a gente vai ter muita saudade disso. Eu sei que eu tô sendo chato e repetitivo, mas vocês vão ver como a rentabilidade, né, o rendimento dos FIIs vai acabar caindo conforme a Selic cair e a cota desses fundos for subindo. A gente vai ter saudades desse momento, mas tudo bem, foi um momento bacana, as cotas caíram muito, a gente conseguiu comprar e tal. Então, eu falei rapidinho sobre 2 fundos de tijolo e 2 de papel. Se a gente fosse montar uma carteirinha aqui, bom, o desempenho desses FIIs aqui no ano, foi excelente, XPML mais 28, LVBI mais 25, KNCR mais 18 e MCCI 11 mais 16, tá? Isso não deve se repetir dessa forma. E se você quisesse montar a carteirinha, com 400 pratas você conseguiria comprar uma cota de cada um desses fundos aqui. Então vocês veem que não tem nenhum mistério, tá? São fundos caros no valor da cota, R$100 e tal. Mas os novos fundos já estão lançando as cotinhas de R$10. Muita gente prefere, acha que dá mais liquidez, você consegue investir todo mês um pouquinho. No final das contas, é a mesma coisa, um fundo com cota base 100 ou 10. Mas o 10 dá a impressão de giro, barato, entram mais cotistas. Então, se eu tivesse que escolher, você acha melhor 100 ou 10? Eu acho melhor base 10, dá mais liquidez para aquele fundo, tá? Mas no final das contas, em termos de patrimônio, é a mesma merda. Então, falei rapidinho, 2 fundos de tijolo, 2 de papel. Agora eu quero mostrar também rapidinho, esse vídeo é rápido, as oportunidades que eu acho que o mercado ainda está dando. Não especificamente de nome, mas só mostrar alguns números. Por que eu continuo animado? Tá? Em algum momento eu vou ficar desanimado. Quando? Quando eu olhar para o mercado e falar, cara, tá tudo muito caro. A gente vai ter que vender um pouquinho e depois reinvestir quando o mercado cair. Mas deem uma olhada aqui, ó. Em relação a shopping, eu listei os principais fundos que estão no IFIX. Então aqui só tem fundo de shopping, olha só. A gente ainda tem fundo pagando 0,89 no mês, 0,83, eu marquei os fundos que estão pagando mais de 0,80. E estão com preço sobre valor patrimonial de 1 e 1,05, ou seja, estão no preço. Na área de shopping, todos esses 5 fundos aqui estão com o seu valor justo ainda. Alguns estão pagando um pouco menos, alguns estão pagando um pouco mais. E todos são fundos grandes com mais de 100 mil cotistas. Ah, Charlão, só shopping está valendo a pena? Não, não senhor. Olha aqui a lista de fundos de logística. Nós temos vários fundos, eu nem coloquei todos, e eu separei 1, 2, 3, 4 fundos desse daqui que estão pagando mais de 0,80, muitos fundos pagando mais de 0,70 e quase todos, olha, preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 ou próximo de 1, significa que eles estão no valor justo. Cara, olha quanta coisa aqui, já mostrei o quê? Uns 15 fundos entre logística e shopping no valor justo, pagando 0,80 ou quase 0,80. Então, para quem está olhando e falando, os fundos subiram muito, perdi a oportunidade. Não, você perdeu um pouco. Eu também perdi, porque é muita oportunidade para pouco dinheiro. Mas ainda tem muita oportunidade. Óbvio que a gente está começando a achar caro. Pô, eu comprava um fundo de tijolo pagando 0,90 ao mês. Agora tá 0,79, eu começo a achar uma merda. Mas não tá uma merda. Tem mais? Tem mais, vamos lá. Olha aqui, ó. Fundo de fundo, que é um segmento que eu gosto, tenho sempre uns 2 ou 3 na carteira. Olha quantos FOFs nós temos aqui pagando mais de 0,80 ao mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fundos pagando mais de 0,80 e ainda no seu valor justo. Lembrando que sempre que o mercado dá uma movimentada, principalmente para cima, quando a Selic cai, os FOFs conseguem ganhar muito dinheiro, aqueles que se movimentam bem. Então tem bastante fundo pagando mais de 0,80. Acabou a oportunidade? Não, não acabou não. Nós temos mais fundos aqui pagando um valor interessante na área de lajes comerciais. 1, 2, 3, 4 fundos pagando mais de 0,80. Cuidado que tem fundo aqui que eu não gosto, mas eu preciso mostrar todos, senão parece que eu estou sendo tendencioso. Boa parte dos fundos, preço sobre valor patrimonial muito abaixo de 1. Então eles estão longe de estarem no seu preço justo. É um segmento complicado,
é um segmento muito complicado, cuidado, porque tem alguns imóveis ruins que vão demorar para conseguir locação, mas de repente você pode ter 1 ou 2 fundos desse na carteira que a gente vai pagar barato, ele ainda está pagando mesmo assim 0,70 ali por mês, e se o fundo resolver o problema, a cota vai disparar e você vai continuar recebendo os 0,70, 0,80 ao mês. Não dá para fazer com muitos fundos, que você vai ficar dependendo de muita coisa. Mas eu teria talvez um fundo desse aqui na carteira, posso analisar. Tipo assim, ó, o fundo problema, mas que se resolver o problema vai dar uma boa muito grande. Acabou a oportunidade? Não, não acabou. Olha só, nós ainda temos alguns fiagros, vocês esqueceram dos fiagros. Só que aqui eu acho preocupante, porque vocês olham o rendimento 0,97, 1,30, 1,20, 1,22, 1,26. Vocês olham o rendimento aqui, tá pagando muito, vocês saem investindo. Cuidado. Muita gente quebrou a cara no mercado de fundo de papel ano passado, esse ano, porque comprou fundos que pagavam muito, concentrou neles e ó, tinha gente com 100% do investimento em um fundo grande, que pagava 1,40 ao mês. Esse fundo caiu 50%. Aí você quebrou a cara. Então, fiagro tem muita coisa bacana, mas já tem gente falando em crise do agro ano que vem. Não crise por causa do governo, crise por causa de chuva, ou problema, ou safra. A cada 3, 4 anos acontece. E aí imagina o cara ficar todo comprado em fiagro, dar uma merda numa safra, você vai ficar desesperado. Agora, se a gente tem um pouquinho de fiagro, deu uma merda nos fiagros, o preço despencou, aí você tira de outro lugar e compra aqui. Agora o cara que só tem isso, o dinheiro dele vai todo embora. Então eu poderia ficar aqui um tempão falando das oportunidades, mas vou deixar para falar mais no vídeo da carteira, mas eu mostrei 4 fundos que a XP indicou, mostrei uma lista de FII de shopping, uma lista de FII de logística, uma lista de FII de FOF, uma lista de fiagro. Olha quanta coisa pagando bem. 2024 promete, vai ser um puta ano. Você só precisa de uma coisa para acertar. Na realidade, 2. Se inscrever no meu canal aqui batendo no sininho e antes de ir embora, já me falar aí, você prefere fundo imobiliário de tijolo ou de papel? Saia de cima do muro, me diga qual das 2 opções é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho até a próxima.